ansiosa para que vocês vivam comigo essa Copa. Eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da cultura local, um pouco de como as coisas funcionam aqui. Estou muito ansiosa, muito feliz de estar aqui. E eu espero que vocês curtam cada vídeo que eu vou postar a partir de agora. Um beijo! Tá noite já, então a gente não vai fazer nada. Só vou dar uma volta para conhecer o hotel e mostrar um pouquinho dele pra vocês. É muito fofinho, tem vários restaurantes, aqui é uma doceria. Mas todo o hotel é muito lindo, muito bem decorado. Aqui as placas, olha que linda essa escada. Toda iluminada. Vou subir pra vocês verem. Primeiro dia eu ainda não sei muito como é que tá essa questão da vestimenta, porque todo mundo me assustou bastante, não pode mostrar o ombro, não pode mostrar a perna. Dizem que aqui dentro do hotel a gente pode, por ser um hotel internacional, mas como é meu primeiro dia, eu tô conhecendo, eu tô bem de saia longa e coloquei um lenço aqui por cima. Bom dia! Segundo dia, o Cris ficou dormindo e eu acordei. Perdi o horário do café da manhã. Mas, cara, deixa eu falar pra vocês, tem uma passagem de dentro do hotel pra um shopping maravilhoso, tipo assim, dentro mesmo. Inclusive, estou passando por ela, olha o hotel. Vou tomar um cafezinho lá e vou dar uma voltinha. Olha que lindo, que a gente tá saindo do hotel e entrando no shopping. É um shopping gigante e maravilhoso. Gente, olha que lindo esse cafezinho. Eles me deram um chocolatinho escrito Qatar. Muito fofo. Aqui o shopping. As cadeiras. Aqui é Sephora. Oiê! Hoje a gente veio no Museu do Qatar. A gente vai dar uma passeada, turistar. Aqui são as tendas, o material que eles usavam para as tendas, que eles moravam em tendas antes, porque eles mudam. Por causa do deserto, eles mudam de acordo com a época do ano, então eles ficam mais próximos da água ou não. E aí eles moravam em tendas e aí as tendas eram feitas com esse material. E aqui são as roupas que as mulheres usavam. E usam ainda, né? Mas enfim. E os acessórios. Eu não sei se vocês sabem, mas o Qatar é o solo mais rico do mundo por causa do gás natural. Mas antes deles descobrirem o petróleo e o gás natural, eles viviam pelas pérolas. Eles pegavam as pérolas e, enfim, vendiam no mercado e tal. E aí essa parte está mostrando como era naquela época em que eles viviam das pérolas. E sensacional. Aqui é assim que eles definiam o preço das pérolas, pelos tamanhos, tá vendo? Olha, aqui tem uma série de joias expostas. Olha que coisa mais maravilhosa. Agora a gente já tá na parte do gás natural e a parte mais moderna, em que eles começam a mostrar as coisas mais atuais, a história delas, né? Chegamos numa parte aqui externa. Olha que lindo. Como se fosse uma mini cidade mesmo. Olha que lindo. Tem a tenda que eles moravam.
Olha, muito legal. E aí, ó, você pode entrar nos lugares. Agora a gente veio no souk, que é uma parte de um mercado bem tradicional, que era onde eles antigamente, inclusive, faziam essas trocas de mercadoria. E aí agora, além de ter várias lojinhas, virou um passeio turístico. Aqui escurece muito cedo, tipo, 5 horas já tá escuro, agora são 6, ó. Tá bem escuro e aí a gente cansou de passear hoje, estamos indo pro hotel. Mas foi muito legal, eu amei muito vir aqui, mas o que eu mais gostei de tudo hoje foi o museu. Oi, olha onde eu tô. E hoje eu vou levar vocês junto comigo pra gente conhecer o deserto do Catar. O único país que faz fronteira com o Catar é a Arábia Saudita, o resto é tudo água. E aí agora a gente vai na divisão entre o Catar e a Arábia Saudita. God bless you. God bless you. A Lu tava me falando que é o seguinte, onde a gente tá, inclusive onde é o nosso hotel, chama Lusail, que na verdade foi uma cidade que foi criada para a Copa do Mundo, então tudo é muito novo, foi criado nos últimos 2 anos, então não é considerado Doha, tá? Mas assim, o que divide é só esse canal e é muito do lado, então tudo faz parte da mesma cidade, mas é uma cidade que foi construída nos últimos 2 anos. E é engraçado, porque ela não parece uma nova cidade, parece como se fosse um bairro, mas como é tudo muito pequeno, né? O Catar em si é pequeno, então eles consideram como 2 cidades diferentes. E é tudo assim, muito moderno, muito lindo e muito novo. Agora a gente veio no The Pearl, que tem o nome, né, de pérola, porque ele é em formato de um colar de pérolas e ele é formado por 13 ilhas, que juntam, formam ele e que cada ilha tem a sua arquitetura específica. E aí a Lu tava explicando que por causa do que eu já falei pra vocês, inclusive no dia que a gente foi lá no museu, né, que o poder aquisitivo veio no começo por causa do comércio de pérolas. E eu vou mostrar pra vocês um pouco da arquitetura do espaço. Então, essa aqui é a pérola. A gente está aqui, tá? Eu falei pra vocês que foi inspirada num colar de pérolas. Então, aqui é um colar. Essa parte é chamada Porto Arábia, esse bairro. Aqui é um colar de pérolas. Cada prédio, vocês vão ver depois, vão olhar em volta de vocês vão ver que cada prédio é como se fosse uma pérola do colar. Ai, que legal. Tá? Essa outra área aqui é chamada Viva Baria, tá? É o outro colarzinho menor, ó. Tá. Tá? E se tu olhar assim ela no todo, ela lembra uma ostra, né? Sim. E aqui são ilhas particulares. Nossa, que loucura. Cada um desses aqui é uma ilha, tá? Que loucura. Óbvio que agora a gente vai tentar entender um pouquinho de como funciona a política. E aí a Lu vai explicar um pouco pra gente. Pode falar, Lu. Então, o Catar, ele é um país independente. A primeira coisa que é importante de se falar, né? É um país independente. Ele é uma monarquia absoluta, tá? Tem o rei. O rei, a figura do rei no Catar é denominada Emir,
tá? Tá. Ele é chamado Emir. Então, a família que governa o Catar, ela é a família Al Thani. E o Emir que está hoje no poder, ele assumiu em 2013, depois da abdicação do pai, Tá. tá? Mas desde a história da criação do Catar tá na mesma família? Tá na mesma família, exatamente. E a população gosta deles? Ama, a população ama, ele é super presente, assim, na medida do possível, obviamente, né? Mas quando tem, assim, os holidays, os feriados que são importantes, ele tá sempre presente, desfilando, cumprimentando as pessoas. Então ele é muito adorado aqui. Gente, é um país sem imposto, não paga imposto. E tudo eles têm de graça. É um país muito rico, né? É o solo mais rico do mundo. Então, tudo eles têm de graça. Transporte é gratuito, hospitais gratuitos, escolas ótimas gratuitas. A única coisa que a Lu tava falando pra mim é que apesar da escola ser boa e gratuita, dentro das escolas públicas, eles dão muito ênfase na questão cultural, do islamismo, da língua. Então, normalmente os estrangeiros optam por pagar escolas particulares e poder escolher o ensino que dão para os seus filhos. Então, ela estava comentando que, por exemplo, os filhos dela estudam numa escola americana. Mas tem vários tipos de outras escolas que você pode escolher, inclusive privadas, se você quiser pagar. Mas se você quiser colocar na pública também, o ensino vai ser excelente. Só que, claro, levando em conta a questão cultural. Cara, aconteceu uma coisa agora surreal. A gente entrou numa livraria pra ver, assim... É, uma cafeteria que em cima tem uma parte de uma biblioteca. E aí a gente tava lá vendo, e aí a Jenny entrou numa parte mais ali fechada e tinham 3 mulheres sentadas, conversando. E aí elas chamaram a gente pra sentar pra tomar um café, mulheres daqui, muçulmanas, e que falavam inglês. E, cara, a gente ficou mais de 1h30 conversando. Obviamente eu não filmei, até porque, né, elas andam toda coberta e elas tiraram o lenço pra poder conversar com a gente, porque a gente tava só em mulheres. Mas foi de uma riqueza de informação e elas perguntavam da nossa cultura e eu perguntei várias coisas que eu vou contar pra vocês depois da cultura delas, inclusive da minha roupa, porque eu não queria ser desrespeitosa. Foi surreal, surreal. Eu também perguntei sobre a vestimenta deles, porque as mulheres estavam com a roupa que cobre todo o corpo, só ficam os olhos de fora. E tinha uma das meninas que estavam com ela que estava com o rosto descoberto. E aí, ela era mais nova, elas estavam me falando que por uma questão da idade, né, por ela ser bem nova, mas que ela não queria cobrir o rosto. E que a mãe dela ia fazer um trabalho de convencimento para mostrar para ela porque que era importante ela não se mostrar para a sociedade, sim só para o marido. E aí a gente estava conversando sobre isso e elas também perguntaram bastante coisa do Brasil. E aí elas me perguntaram assim, mas por que vocês mostram o corpo de vocês? E aí a gente ficou conversando sobre isso, mas é engraçado que da mesma maneira que a gente estranha a forma com que elas se vestem, elas também estranham a nossa forma. Às vezes a gente acha que por elas se vestirem dessa maneira, elas são oprimidas e cerceadas, ainda que com o que a gente tem, o que a gente entende por direito, elas sejam, na cabeça delas e na cultura delas, não. Na cultura delas, elas não conseguem entender por que a gente se veste desse jeito. É óbvio que deveria ser direito de todas as que não querem seguir a cultura que elas possam fazer isso. Que nem foi o caso da menina que eu conheci, em que ela não quer cobrir o rosto todo e tá tudo bem. Da mesma maneira que a gente estranha, elas também estranham a gente. A única coisa que eu considero errado é quem não quer se vestir assim e é obrigado de alguma maneira. Mas foi uma troca de experiência, assim, gente, indescritível, algo surreal. Oiê! Hoje a gente vai conhecer uma mesquita e a Lu, da Doha Experience, trouxe pra gente a vestimenta adequada pra gente entrar na mesquita e vai contar pra gente toda a cultura e como tudo funciona lá dentro. Significa que a gente precisa se vestir assim? Não, não precisa, mas a nossa guia trouxe por uma questão de respeito, até porque a gente tá entrando numa mesquita que é um lugar de oração deles. E também pra gente viver a experiência de como é estar vestido com essa roupa, como é que eles sentem, a questão inclusive do calor, enfim.
viver essa experiência junto. E eu quis colocar também a vestimenta muito por causa do encontro que eu falei que a gente teve com as mulheres daqui naquela livraria e que elas explicaram pra gente por que elas se sentiam desrespeitadas com as pessoas que andavam de forma normal. E eu falei que de jeito nenhum eu queria desrespeitá-las dentro do país dela, ainda mais um país que tá acolhendo tão bem a gente. Então, mais um motivo que a gente quis se trocar. Eles rezam 5 vezes por dia e tem lugares de oração em todos os cantos que vocês possam imaginar. No shopping, nos restaurantes, em todos os espaços públicos tem vários lugares de oração. Essa mesquita é a maior do Catar e a Lu estava falando que nem sempre é assim, aberta ao público para quem não é da religião deles, mas agora por causa da Copa eles abriram. Inclusive eles têm um espaço para quem quiser se trocar e que a gente está trocado porque a Lu trouxe, mas eles têm um espaço para os turistas também se trocarem. No Islã, aqui está falando, Jesus não é o Filho de Deus, ele é um dos profetas, assim como outros. Aqui na mesquita, além de estarem escritos sobre a religião, também está sobre os direitos humanos. Então tem um carte para a mulher, outro para as crianças, e eles explicando como eles veem o que às vezes a gente vê como uma falta de direito das mulheres, o que eles veem como uma proteção. Agora nós vamos entrar na mesquita. Aí a gente tem que tirar o sapato e colocar ali. A Lu estava me explicando que o Islã, ele tem 5 princípios. Quais são? Então, são 5 pilares. Pilares. Né? É fé, oração, caridade, jejum e peregrinação. E o que ele estava também explicando ali, e que a Lu me esclareceu mais, é que, por exemplo, se você está viajando em algum lugar em que o dia dura menos horas, como a primeira oração é no nascer do sol e a última é no pôr do sol, o seu intervalo entre as orações vai ser menor. Por isso que os horários mudam de acordo com o lugar que você está e também de acordo com a época do ano. Inshallah. Inshallah quer dizer se Deus quiser. Inshallah. Inshallah. Allah Will help us. Allah Will help us. Muito único que a gente vive, é tanta coisa que acontece que acho que só Deus explica, sabe? E às vezes tem tanto preconceito, e aí a gente conhecer outra cultura. Jenny. Exatamente. Chega pertinho. Conhecimento nos liberta do preconceito. Nada como se colocar nos sapatos dos outros, né, gente? E ele ensinou a gente a rezar, assim, sem preconceito, ensinando a gente mesmo, sabe? Isso que eu acho. Eles não estão preocupados que a gente está aqui dentro da religião deles, eles querem mostrar pra gente o porquê que eles vivem isso, eu acho que... E a gente tá aberto pra entender. Saindo agora da mesquita e sem dúvida uma das experiências que vão ficar gravadas pra sempre na minha memória. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe uma coisa que me dá muita dó? É ter que deixar caixas e sacolas, que eu amo. Quando eu tô em casa, eu guardo todas, pra guardar as coisas, acho linda. E só que aqui não dá, né? Primeiro que não tem espaço na mala, segundo, mesmo que tenha, aí o medo de você levar e ser taxada. E aí você tem que deixar. E eu odeio deixar, sério. Cara, eu já viajei por outras companhias aéreas, já viajei de business em outras, mas é a primeira vez que eu venho pela Qatar e eu fiquei bem surpresa. Aqui no aeroporto tem um espaço, uma entrada diferente para quem é business, e eles pegam a sua mala
no carro, então você não precisa nem carregar a sua bagagem. Eles despacham ela pra você, você passa num raio-x separado, numa imigração separada, sem fila, sem tumulto. E aí você vem direto pra sala VIP. Fiquei, tipo assim, bem surpresa. Tá feliz? Tô. É muito bom andar de business. É, né? A vida é boa. It's not like it's a hallmark